A compostagem é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, em que os micro-organismos degradam e transformam a matéria orgânica, como estrume, folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo, chamado de composto. Esse composto pode ser utilizado como adubo, melhorando as características do solo sem causar danos ao ambiente. Quanto maior a variedade de matérias existentes em uma compostagem, maior será a variedade de micro-organismos atuantes no solo. Processo de montagem. Inicialmente, deve-se cortar as garrafas PET de 1 litro ao meio. Em seguida, aquece algum objeto metálico pontiagudo, como uma tesoura, para poder perfurar 2 tampas de garrafa com, em média, 8 pequenos furos, para que o líquido que será formado escoe. O próximo passo é cortar os materiais que serão utilizados nas composteiras, em pequenos tamanhos. Os materiais utilizados foram restos de verduras e frutas. Neste passo, é importante ficar atento para o tamanho dos materiais, que não devem ser grandes, para facilitar o processo. Como será feita uma composteira aeróbia e outra anaeróbia, a quantidade de materiais cortados deverá ser suficiente para as duas. Depois de cortados, os materiais devem ser divididos em 2 recipientes, um para cada composteira, e, então, pesados. Os pesos devem ser aproximadamente iguais, 216 gramas para um e 219 gramas para outro. Depois, realiza-se a montagem da primeira composteira. A metade da garrafa que possui tampa deve ser encaixada na outra metade, de modo que a parte de baixo forme um recipiente para acumular o chorume que será produzido, e a parte de cima, o recipiente onde serão colocados os materiais da composteira. A seguir, serão picadas folhas secas em tamanhos pequenos, que será a primeira camada da composteira, colocando-as dentro da metade da garrafa que possui a tampa. O próximo passo é colocar os materiais orgânicos que serão compostados, formando a segunda camada. Todo o material que for pesado dentro de um dos sacos deve ser colocado. A última e terceira camada a ser adicionada é a de folhas secas, que deverá recobrir todo o material que se deseja compostar. Para montar a segunda composteira, deve-se seguir os mesmos passos já citados. Tem-se, então, 2 composteiras. Uma delas deverá ser tampada. Esta será a composteira anaeróbia. A outra composteira deverá ser recoberta de maneira que permita sua abertura a cada 3 dias, para que possa ser realizado o reviramento. Esta será a composteira aeróbia. Durante as semanas seguintes, as composteiras foram observadas. Na primeira semana, foi notada a presença de muito líquido, que pode ter sido causada por conta dos tipos de materiais escolhidos. Observou-se ainda que na composteira aeróbia, o líquido formado possui uma cor mais escura e em maior quantidade. Isso se deve ao fato de que uma composteira anaeróbia necessita de mais tempo para que o processo de compostagem ocorra. Na segunda semana, foi observada a atração de vetores, como moscas e larvas, nas 2 composteiras. Com o passar do tempo, foi observado que o volume de materiais da composteira havia reduzido bastante, de forma que, em aproximadamente 5 semanas, não era possível observar a presença dos restos de frutas e verduras na composteira aeróbia. Por outro lado, na composteira anaeróbia, mesmo após 8 semanas, ainda foi possível observar a presença dos materiais utilizados. Provavelmente, a temperatura se elevou devido à presença de micro-organismos. No entanto, a elevação não foi quantificada por conta de sua pequena amplitude. Essa pequena amplitude é consequência da pequena quantidade de resíduos colocados nas composteiras. Por fim, observou-se a presença de um composto de cor mais escura na composteira aeróbia, que é o resultado esperado do processo de compostagem. Vantagens: é a redução do lixo destinado ao aterro, com a consequente economia com os custos de aterro e o aumento de sua vida útil. Além disso, tem-se também a revalorização e aproveitamento agrícola da matéria orgânica, a reciclagem de nutrientes para o solo, processo ambientalmente seguro e a eliminação de patógenos devido à alta temperatura atingida no processamento.